minha gente boa? Mais um Pensando Fora da Caixinha. Aqui é Eric Saboia. E voltando conosco, o meu amigo, meu parceiro aqui do programa. Ele voltando e trazendo uma grande convidada. Sou eu, André Quintanilha, de volta aqui, junto com meu amigo Eric, no Pensando Fora da Caixinha. E hoje temos uma convidada que dispensa apresentações. Eu sou suspeito, né? Porque sou professor, cria de Duque de Caxias. Então, eu vi esse furacão começar na vida pública, alcançando índices fantásticos em Duque de Caxias. Então, com vocês, hoje, Pensando Fora da Caixinha, nossa amiga, professora e secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto. Oi, gente, boa noite, Eric, boa noite, meu amigo, meu companheiro de labuta, querido professor André Quintanilha. É um prazer estar aqui, pensando fora da caixinha com todos vocês e com aqueles que nos assistem. Que bom. Roberta, minha cara, a gente sempre começa aqui, nesse bate-papo, para ser uma coisa mais informal mesmo, Sim, né? E a gente busca saber um pouco mais da pessoa, que hoje a Roberta Barreto é secretária, professora, mas a gente quer saber um pouquinho, Roberta Barreto, onde nasceu, né? A infância, como é que foi essa construção, que hoje é a Roberta Barreto, como começa? eu vou falar na linguagem dos nossos alunos lá do ensino médio. Eu sou cria de Duque de Caxias, né, nascida e criada lá no primeiro distrito de Duque de Caxias. Sou filha da escola pública, estudei, né, André, no famoso Colégio Municipal Castelo Branco. Me formei, né, como professora do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, que é um colégio de referência no estado do Rio de Janeiro em formação de professores. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito o meu curso normal lá. Enfim, a Roberta Barreto sempre morou e mora até hoje em Duque de Caxias. Sou uma pessoa que admira a minha terra, a minha gente, o crescimento da minha cidade, sem sombra de dúvida. Nós que moramos e convivemos, né, com toda aquela gente, entendemos a importância de uma cidade como aquela na região metropolitana do Rio de Janeiro, como base de desenvolvimento econômico, né? A nossa terra cedia a Reduc, que é um dos grandes polos econômicos do estado do Rio de Janeiro, ali aquele polo petroquímico. Enfim, é uma cidade de referência e, com certeza, tem também, né, escolas estaduais de referência Exatamente. para o nosso estado. Bem, assim, interessante, né? Você falando da sua origem. E hoje a Roberta é essa potência que nós conhecemos, mas hoje, além de uma excelente mãe, você também é vovó, né? Então a Ah, gente queria abrir sim. para você falar um pouquinho do seu neto, para que o Sim, público eu, conhecesse. eu, eu dividi a minha filha. Primeiro, eu preciso dizer que eu dividi minha filha com todos os professores da rede municipal do Duque de Caxias, né? Porque eu fui secretária de Educação do Duque de Caxias durante 8 anos, comecei em 1997, e no final de 97, Raíssa nasceu, e com 2 meses, aliás, 1 mês, ela já estava na secretaria comigo, meus colegas de trabalho auxiliando. Então, eu posso dizer que a minha filha, ela é filha da educação, da gestão, que tivemos em Duque de Caxias. Ela participava de todas as inaugurações de escola e, na Era o verdade, xodó, né? ela foi Mascote. ela foi um mascote e foi uma grande motivação. Ao me tornar mãe, né, eu percebi, mais do que nunca, a necessidade de uma educação pública de qualidade para os nossos filhos, né? Aquela educação que transforma, aquela educação que pode ser um portal de cidadania para o povo trabalhador. O que eu queria para minha filha, eu sempre quis para os filhos da nossa terra, né? Para os filhos dos trabalhadores da nossa terra, e continuo desejando até hoje para todos os filhos, né, dos nossos trabalhadores. Me tornei vó, hoje ela é médica, me tornei avó e renovo esse sentimento ao assumir a Secretaria de Estado de Educação, né? E que sociedade, que mundo é esse
que meu neto recebe ao nascer, Exatamente. né, que é muito diferente, André, daquele mundo de 3 décadas. E o que que nós, professores, gestores da educação, podemos fazer para melhorar a condição, não de vida, mas a condição de conhecimento do jovem? Acho que esse é um grande desafio. Acho que isso nos faz pensar fora da caixinha. Exatamente. Sim, com toda certeza faz. Você, na sua construção, lá no Roberto Silveira, que você falou, estudou no Roberto Silveira, como é que é hoje em dia esse vínculo, né, com a história do Roberto Silveira? Ainda tem esse vínculo com as amigas, ainda dialoga, faz essa aproximação? Olha, a nossa turma de 1986 se reúne anualmente e o mais bacana é assim que várias seguiram a carreira mesmo do magistério. Algumas são minhas colegas de rede, tanto municipal quanto estadual, porque eu sou professora da rede municipal de Duque de Caxias, sou professora da rede estadual do Rio de Janeiro e nós nos reunimos. E o mais interessante é que o Roberto Silveira, como diz o hino da própria escola, porque é uma escola que tem hino, é um celeiro de cultura. Você percebe que as meninas, né, as mulheres que passam por ali, elas têm uma transformação, não só do desejo do seu trabalho, mas também da sua participação na sociedade. É uma escola que abriu, né, o curso normal, na minha época, para homens, e isso foi uma grande inovação e renovação. Temos excelentes professores do primeiro segmento do ensino fundamental, né, formados no Instituto de Educação. Enfim, eu acho que o Estado é referência na formação de professores, principalmente do primeiro segmento. Bem, Roberta, você falou um pouquinho aí do seu início, falou da Raíssa, sua filha, do seu neto. E aí então surgiu o convite do governador Cláudio Castro, acertadamente, tá? Porque depois de algum tempo a Secretaria de Educação tem uma pessoa que, além de competente, é da rede, né? Vivencia o dia a dia da rede, né? E está tendo oportunidade de trazer sua experiência. Passamos uns dias no Rio de Janeiro e no Brasil muito preocupado com a violência nas escolas. E eu queria que você falasse quais foram as medidas que a secretaria tomou para que pudesse passar para os pais um pouco de tranquilidade no ambiente escolar. Realmente, assim, eu vou começar desse convite do governador Cláudio Castro. Foi uma honra, eu já estava ali trabalhando na Secretaria de Estado de Governo e o governador acompanhava o nosso trabalho junto com a população em situação de rua, principalmente, e esse convite surgiu e nós abraçamos não o convite, mas a causa, porque quem é professor da rede estadual entende que é uma militância. Essa construção da educação de qualidade que desejamos tem que ser compromisso, tem que ser desejo, é aquela coisa de dentro para fora. Então, a rede, a princípio, abraçou a ideia com muito carinho. Por quê? Porque há muito tempo não tínhamos no comando, né, na gestão da Secretaria de Estado de Educação, um professor da rede. Então, o ano de 2023 começou já com uma professora sendo secretária e era da rede, e eu, com a saída dela, eu cheguei e a gente deu continuidade a isso, que são os nossos sonhos, os nossos desejos enquanto servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. E a gente chegou, Quintanilha e Eric, exatamente no meio do olho do furacão, na maior crise de segurança escolar que se encontrava o país, onde aquele evento de Blumenau foi uma tragédia Chocou todos nós. Né, chocou a vocês, que são... Né, o André tem uma escola particular em Duque de Caxias, então a gente sabe que isso mexeu não só com o emocional dos gestores, dos professores, mas também acendeu uma luz vermelha em relação à segurança pública. Precisamos ter um olhar diferenciado para a escola. O governador, de imediato, criou o Comitê Intersetorial de Segurança Escolar,
que hoje, André e Eric, reúne vários segmentos da sociedade e da segurança pública. Lá nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, temos as universidades, temos conosco todas as forças de segurança do Estado, todas, PM, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, temos o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, além da capital, dos gestores da capital e, principalmente, o Sindicato das Escolas Particulares, né, que compõe a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, a gente considera um local de discussão coletiva, de propostas coletivas, e a partir dali, Eric, o que o governador fez? Olha, temos que seguir um planejamento de segurança. Perfeito. Né? E esse planejamento de segurança incluiu um treinamento realizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para 4.000 profissionais de educação, seja da rede pública ou privada. E esses profissionais foram treinados para situações de urgência e emergência dentro da escola. Porque não importa, no momento que acontece uma invasão, um ataque, a gente tem que saber como proteger as crianças, como nos proteger e como acionar o socorro. Perfeito. Então, esse treinamento, ele é um treinamento, inclusive, internacional. Nós também nos agregamos à Cruz Vermelha Internacional pelo sistema de acesso mais seguro, que é um protocolo realizado por todas as nações. Isso é muito bacana, porque você consegue fazer uma linha de comunicação com todas as escolas, principalmente das áreas que são mais conflagradas. Enfim, temos neste comitê algumas decisões importantes, né? Investir agora na questão socioemocional, para a gente estudar melhor como esse aluno chega e na escola, principalmente após pós-pandemia. Interessante. No caso, esses são todos os métodos que foram adotados na área da segurança junto à educação. Certo? Porque uma linha pedagógica, né? Sim, porque o que passa para a sociedade, né, eu lembro justamente jornais, como se fosse treinar os professores para se tornarem policiais dentro da escola. Nunca. Não é isso. Né? Ou seja, esse momento poder esclarecer de fato o que qual é o projeto de segurança pedagógica implementado. E o mais legal, Eric, porque esses professores que fizeram o treinamento, eles perceberam essa diferença. O nosso porteiro, ele não é o segurança da escola. O nosso inspetor de aluno não é o segurança da escola e muito menos o professor. Né? Agora, as nossas atitudes, as nossas ações, no momento de conflito e de urgência, ela pode salvar vidas. Perfeito. Entendeu? Isso traz saber agir. Uma sensação de segurança para o pai, saber que no ambiente escolar ele tem uma equipe treinada para um eventual... Sim. Como instruções que acontecem em navio. Qual é o caminho que você tem que percorrer se acontece, ou no cinema. Né? Exatamente. Você está no teatro, tem aquelas setinhas, você tem que sair por aqui. Tem instruções antes. Isso aí. Então, isso é muito legal, a gente perceber que a unidade escolar da rede estadual está preparada para um eventual ataque. Claro que nós não queremos, mas é importante que o pai e a mãe tenham essa sensação de segurança. Isso traz uma paz muito grande, o pai no trabalho, a mãe... Né? E, André, nós entendemos que isso é um estudo que deve ser feito um estudo científico sobre esse assunto. A escola, ela está sendo apenas um veículo. Por quê? Porque você agrega ali muitos seres humanos durante muito tempo no mesmo ambiente. E nós sabemos que não somos iguais, né? Nós temos as nossas diferenças, e a saúde mental da população foi muito afetada, e principalmente após a pandemia. E o que a gente percebe é que nós começamos a observar isso muito mais profundamente após a pandemia. Então, nós criamos um sistema
lá que chama-se RVE, que é Registro de Violência Escolar. Perfeito. Porque a gente considera que a violência escolar não é apenas esse ataque. Você tem as brigas por bullying, a discriminação racial, a discriminação religiosa, né? Você tem os desentendimentos entre colegas, você tem a violência sexual, você tem o assédio moral. Então, você tem uma série de violências, né, de tipo de violência que pode acontecer no ambiente escolar. Então, nós criamos esse registro, o diretor, o coordenador pedagógico, a equipe de gestão da escola, quando ocorre um fato como esse, se o fato for de agressão, é necessário chamar o conselho tutelar, ou se for necessário registrar uma ocorrência, né, com a Polícia Civil, já é automaticamente feito nesse sistema. E ele apresenta um painel para a gente, pena que não dá para apresentar aqui, mas esse painel você consegue ver quantos registros de bullying nós temos durante o tempo e quais são os princípios daquele registro. É bullying por causa de quê? Qual é a formatação Então, o disso? RVE, na realidade, o Registro de Violência Escolar, né? Ele nada mais é do que um planejamento como se fosse um técnico de segurança de trabalho preparando os funcionários colaboradores da empresa para que tenham o mínimo de risco possível, né? É um gerenciamento de riscos, você falou, agregou um valor importante ao RVE. Mais do que isso, para nós, do campo das ideias, né, do campo da educação, é um estudo científico. Perfeito. Nós queremos, ao final de cada período, emitir relatórios a respeito daquilo. E aí saber como melhor atuar, porque as nossas escolas elas são heterogêneas, as regiões são heterogêneas, né? A cidade mudou. E não adianta dizer também, Eric, olha, isso acontece mais na região metropolitana. Não, a gente tem registros diversos no interior, nas cidades mais pacatas, então assim... Eram dados que não se tinha, eram desconhecidos. Não. Então, por isso não Agora achava está que não se monitorado, tinha. né? E a ciência são dados, né? Você levantamento de dados, você vai ter o planejamento científico para atuar na escola. E a partir dali saber como você fazer a formação do seu profissional, saber quais os profissionais que podem complementar esse quadro para a melhoria da qualidade do atendimento. E os nossos professores também precisam. Né? Nós não estamos falando só do aluno. Você imagina o professor também conviver, né, com tantas diferenças, com a própria inclusão. Isso é importante. Na sala de aula. Né? Então, a gente tem que estar cada vez mais municiado de condições para fazer esse trabalho com todos eles. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, ela também desenvolveu alguma outra parceria com a Polícia Militar? Fora esses, tem alguma outra também? Tem. Tem uma questão muito interessante que é o app Rede Escola. Isso foi uma vitória para as escolas públicas e para as escolas privadas. Esse app Rede Escola, ele faz uma ligação direta com a força da Polícia Militar que estiver mais próxima ao alarme. Então, você tem ali no app alguns botões que vai dizer se é um conflito, se é um ataque, e você faz o registro na hora. Ele tem uma ligação com 190, mas uma ligação também com a inteligência da Polícia Militar. Né? Porque, às vezes, o 190 é o patrulhamento que está mais próximo do ambiente da violência. Uhum. Mas a inteligência demora a ser acessada. Por quê? Porque só depois que a patrulha chegar na ocorrência. E, naquele momento, você utilizando o app, você já consegue startar tudo isso ao mesmo tempo. E quem pode utilizar esse app? Não é o cidadão comum. Ele foi pensado para você, professor, para você, diretor de escola, para a comunidade, para o profissional da educação. Olha que brilhante. Um instrumento ágil, né? Todas as escolas particulares do estado do Rio de Janeiro estão registradas neste app. Perfeito. Todas as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro estão registradas nesse app. Então, quando você aciona daquele ambiente escolar, a pessoa que já se cadastrou... Isso até é uma coisa legal, né? Porque na rede... A mídia não divulga tanto. Na rede privada,
assim, poucas vezes, ou quase nenhuma, se pensou o Estado, né, como a secretaria, na rede privada. Dessa vez fez um instrumento que alcançasse a rede pública e a rede privada. Então, até como um representante da rede privada, a gente fica lisonjeado e te parabenizo, Sim, né? porque o aluno ele é um aluno cidadão do Estado do Rio de Janeiro. O professor é um professor cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Então, a rede de proteção é para É o todos. sistema de educação do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Perfeito. Né? Agora, Então, secretária, a gente tem falado aí de algumas ações no campo acadêmico, pedagógico. Agora eu queria que você falasse um pouquinho assim, a gente percebeu e com grande alegria de alguns benefícios que foram implantados e colocados para o professor da rede. Novas contratações, aumento. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o professor que está nos ouvindo. Então, a rede do Estado do Rio de Janeiro é uma rede muito antiga e conservadora. Primeiro, eu queria dizer uma coisa. Tá bom, né, Tá uma Eric? delícia, Tá uma Jujuba. delícia. Ele Vai parecendo, te falar, gente, pega Jujuba, senão eu vou comer tudinho. ele parece um aluno aqui comendo jujuba. Mas Uhum. o que a gente quer dizer? Uma rede conservadora nos princípios da administração pública. Os nossos professores são concursados. O Estado do Rio de Janeiro hoje administra de forma diferente de vários estados vizinhos. Para você ter uma ideia, André, o Espírito Santo tem, em média, 30% dos professores contratados. Se você for para o norte, nordeste, em média, 50%. Se você for para a capital, para o Distrito Federal, para Brasília, você chega até 60% dos professores contratados. Os nossos professores são concursados. O governador Cláudio Castro, este ano, já convocou mais de 2.000 professores de concursos, dos últimos concursos, apesar de estarmos no regime de recuperação fiscal. 2.000 pessoas, 2.000 famílias sendo contempladas. E sabe o que foi mais bacana? Eric, sabe o que foi mais bacana? Colegas nossos que não tinham mais expectativa de ser um servidor público. Porque são concursos de 2013 e 2014. E nós resgatamos o concurso. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Resgatamos o concurso e chamamos. Esse ano já foram 2.000, eles estão fazendo. O último grupo ainda está fazendo os exames médicos, aquelas questões. Além disso, temos também um contrato temporário, porque esse contrato temporário é para suprir vagas ociosas, porque temos professores de licença médica, licença sem vencimento, enfim, então são vagas, né, voláteis que só podem ser cumpridas temporariamente. E o Estado do Rio de Janeiro garantiu também agora, neste ano, o pagamento do piso nacional. Nenhum professor ganha menos do que o piso nacional. Vitória, né? Isso é muito gratificante. Isso é importante ressaltar, é bem importante. Essa seria uma das perguntas. O que o governador, né, o governo do Estado tem feito para a questão salarial. Mas, indo também pela questão... São vários temas para se debater, para se perguntar na área da educação. Né? A respeito, quais foram as últimas ações da SEDUC pelos alunos? Quais as ações que vocês têm desenvolvido? Então, o nosso grupo, né, a nossa gestão chegou no final de março e a gente encontrou um planejamento para 2023 que a gente precisou e precisa executar até o final do ano. Então, dentro desse planejamento, tentamos pensar fora da caixinha, criar, né, algumas novidades. Então, uma delas que era premente, que a população, a família pedia, era a questão do uniforme escolar. O aluno precisa ter a sua identidade. E qual é a sua identidade? A sua identidade é o seu uniforme. Exatamente. Né? Aquilo que na rede pública garante o acesso ao transporte público, aquilo que vai dar segurança, inclusive. Identificação, né? E o uniforme é um dos itens de segurança escolar. Porque quando você é identificado como aluno, a sociedade automaticamente já protege. É um estudante, né? Perfeito. Então, nós distribuímos aproximadamente 800 mil kits de uniformes e
foram 4 camisas, deu tempo para lavar, secar, então você está usando as outras, né? Foi a calça jeans, 2 pares de meia, o tênis. O tênis, inclusive, gente, foi uma graça, porque deu assim, motivos para vários filminhos. A garotada foi para o TikTok, Que legal. foi para as redes sociais, porque é um tênis assim, bem moderninho. E eu mando um beijo para os nossos alunos, parabenizo, vocês estão lindos, uniformizados, é isso aí, é ter orgulho da sua escola, é ter orgulho dos seus professores, do seu diretor, que é essa escola que é o veículo para você crescer na vida, enfim. E o Estado nós conciliamos, sabe, André, Eric, essas tendências e deixamos essa expressão de identidade para o aluno, mas também reconhecemos muitos valores. Sabe uma coisa inusitada que aconteceu esse ano e que eu acho o máximo? Nós tivemos alunos que foram para as Olimpíadas de Matemática ali, em Nova York. Bem pertinho, né, André? Que gratificante. No estado do Rio de Janeiro. Um orgulho para o estado, né? E o melhor de tudo, medalhistas. Voltaram com medalha de bronze. O nosso orgulho não é só dos alunos, mas dos professores, do professor que acreditou nesses alunos e que preparou. Né? Então, independente das vezes das condições da escola, que às vezes falta água, às vezes falta o equipamento, mas o professor que tem um compromisso com o saber, ele está lá. E a gente quer fazer por esse professor também. Então, essas são as missões de 2024. Outro sucesso, assim, em relação ao aluno. E eu encontrei você lá, André. Foi a Bienal do Livro. A Bienal do Livro foi um evento que voltou com a autoestima e o prazer de ler aqui. E um grande espaço da SEDUC, né? Quero parabenizar aqui, que foi um espaço aconchegante, bem acolhedor, onde os alunos, eu pude perceber, foram envolvidos de várias maneiras, tanto pedagógica quanto socialmente falando, né? Um trabalho fantástico. Então, resolvemos pensar fora da caixinha com esta Bienal. Não era somente levar os alunos ou oferecer condições dos professores participarem. Os alunos tinham que ser o tutor das suas escolhas. Então, eles receberam o voucher, né, o cartãozinho, para gastar R$100 em livros, os títulos que quisessem. E os professores, R$200. Então, foram 20 mil alunos contemplados, aproximadamente 5 mil professores. E nós entendemos que o estande da SEDUC não podia ser um estande de passagem. O estande da SEDUC tinha que ser um palco de revelações e de boas práticas da nossa rede. E ali, gente, nós descobrimos uma dezena, 2, 3 de professores autores. Nós descobrimos, e eles foram lá apresentar suas obras, falar das suas teses, do que acreditam para a educação. Alunos autores. Descobrimos também a parceria que as escolas têm na produção de projetos especiais, apresentamos os projetos especiais de robótica, de games, de literatura, poesia. Um espaço que, numa Bienal, que dificilmente o professor ou o aluno teria. Sim. A Secretaria de Educação pensou, literalmente, fora da caixinha e deu essa oportunidade para um outro lado profissional do educador. Foi o que aconteceu. E, inclusive, todos que passaram por esse palco da Bienal saíram assim com um sentimento de gratidão por ter sido reconhecido, né? E a gente acredita muito nesse potencial da nossa rede. Como educador, é gratificante você ouvir e ter visto como eu vi. Mas, Roberta, vamos lá. Temos, né, um caminho. E eu falo assim, temos porque o Estado tem. E eu lembro que em Duque de Caxias, a última vez que Duque de Caxias teve destaque na educação foi na sua gestão, quando você deixou a secretaria entre os 5 primeiros do estado do Rio de Janeiro, né, no IDEB, na Prova Brasil. E de lá para cá, infelizmente, a gente não conseguiu uma gestão que conseguisse manter ou voltar a esse topo.
E agora a gente também percebe no Estado, desde, se eu não me engano, do secretário Risolia, que não há um número agradável nos números do Estado na educação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio, já que a gente pode falar um pouquinho como esporte, você é medalhista, né? Você é campeã nesse quesito, você deixou a Secretaria de Olha Duque que de Caxias responsabilidade. nos primeiros lugares. Eu queria saber qual o seu planejamento, o que você pensa à frente da Secretaria de Estado para colocar o Estado novamente num lugar que merece. Primeiro eu queria dizer que a gente não constrói uma educação de sucesso se você não tiver uma boa equipe, né? Então, todo esse passado de boas práticas e de sucesso foi muito porque nós tivemos condições de ter uma boa equipe. E hoje, se eu não acreditar na equipe da Secretaria de Estado de Educação e nos nossos professores, já nem entro no jogo. Então, eu preciso acreditar nesta equipe e nos nossos professores e nos nossos gestores. Mas o governador Cláudio Castro conversou o seguinte comigo. Falou, Roberta, o governo passado, que não foi um governo Cláudio Castro, né? Nós sabemos, lembramos aqui tudo o que aconteceu no governo passado, não teve um planejamento específico a respeito da melhoria da qualidade do ensino para evolução dos índices. E os índices também não devem ser aquilo que nos norteiam, né? Os índices apenas balizam, porque o mundo é balizado, né? Eu tive recentemente na França, na sede, nos Países Baixos, na sede da OCDE, e verifiquei de perto o mecanismo do PISA. PISA é o órgão, né? É a avaliação do mundo em relação à educação. E o Brasil, ele é realmente um dos lanterninhas em relação a isso. Mas tem uma coisa que foi muito destacada lá. Nós estamos no caminho certo, né? Nós já encontramos a estrada, né? Os últimos países não encontraram. Então, o que eu acho hoje da Secretaria de Estado de Educação? A Secretaria de Estado de Educação encontrou o caminho. Ela sabe o que tem que fazer. Os nossos professores sabem, os nossos gestores sabem. Mas nós herdamos algo sem planejamento. Então, agora, a partir do dia 7 de novembro, começa a avaliação do SAEB, né? O SAEB é uma avaliação que vai acontecer com o 9º ano do ensino fundamental e com o 3º ano do ensino médio. Os nossos alunos que vão fazer a prova agora, que são alunos frutos da pandemia, né, que tiveram dificuldade de aprendizagem, aqueles que tiveram que se adaptar, inclusive, ao uso da tecnologia para ter acesso ao conhecimento. Então, esse IDEB, ele não vai ser um IDEB que represente o conhecimento do Rio de Janeiro, quiçá do nosso país, né, em função do cenário que nós passamos. E o governador Cláudio Castro compreende isso completamente. Perfeito. E falou comigo, professora, a grande missão de vocês é melhorar, é reconstruir esse cenário para 2025. Então, o IDEB de 2025 é a nossa meta. O que nós pensamos? Vou voltar aqui à sua pergunta. Primeiro, correção de fluxo, idade série, que é muito sério, e isso só cresceu durante a pandemia. O que nós pensamos? Investimento do reforço escolar, na formação do professor e no entendimento da educação integral. A educação integral pode ser hoje aquilo que vai fazer a diferença na vida do aluno, na vida das famílias e também nos resultados. Vocês estão ampliando a educação integral no estado do Rio de Janeiro, então o planejamento é esse? O planejamento, primeiro, assim, eu queria dividir com a população, e principalmente com esses que nos assistem, que é preciso compreender que a educação integral não é o horário integral. Não é você deixar o aluno lá às 7 horas da manhã e só buscar às 17 horas. A educação integral é aquela que, durante o dia, vai integrar a base curricular comum, vai integrar esporte, arte, cultura, vai habilidades, competências. E é com essa educação integral que você tem um insight. Você consegue fazer
com que os alunos se descubram. Então, ele vai compreender qual é o posicionamento dele no mundo. É aquela velha história. Para que eu tenho que aprender equação? Exatamente. Sim. Né? Na realidade, vai ser um grande celeiro, né? Para descobrir talentos. E além de talentos, aí o menino hoje que faz a gamificação nas escolas, que trabalha com robótica, começou a entender por que ele precisa saber de equação. Então, a educação integral, ela leva essa praticidade... A teoria prática. Para o mundo acadêmico. Aquilo que está ali no campo das ideias precisa ser transformada por uma realidade de consumo, uma realidade de trabalho, Perfeito. de ideal, de vida. E aí, André, você que é educador, você que é gestor de escola, Eric, você que é jovem, educação integral é um projeto de vida. As famílias precisam dar um melhor projeto de vida para os seus filhos. Acreditem na educação integral. Matriculem seus filhos numa escola que possua um horário integral para desenvolver essa educação integral. É até gratificante, Eric, ouvir a professora Roberta falando isso, porque justamente esse ano de 2024 nós estamos lançando a educação integral no 6º ano e no 1º ano médio, justamente com esse viés de fazer o aluno, né, pegando a primeira turma dos ciclos, né, para que ele alcance justamente essa maturidade. Isso é bem interessante. Eu justamente sempre falava, participando de movimento estudantil e tudo mais, na época do ensino médio, e também na faculdade, eu falava sempre o seguinte, que o interessante é você tornar a coisa palpável, porque só ficar no mundo das ideias, né, quando você falar da caneca para uma pessoa que nunca viu a caneca, né? Mas quando você demonstra, isso aqui é uma caneca, pronto, palpável, agora eu sei o que é, né? Pô, é profundo, não é? Enfim. E dentro disso, né, uma das coisas que nesse mundo tão globalizado, né, o que a Secretaria de Educação tem planejado, e sempre tentando pensar fora da caixinha, tem feito aí para trazer, porque a cultura, o conhecimento, o descobrimento de sim. talentos, Sim. né, vem justamente disso, você poder saber que o mundo não é somente o seu bairro, né? Mundo, olha, o mundo para a educação do estado do Rio de Janeiro é um mundão. Então eu queria saber... Nova York que diga, né? Mas justamente isso, assim, ou seja, aquele aluno que está no interior, aquele aluno... Como é que está essa discussão? Sim, é esse mundão que nós queremos mostrar para os nossos alunos. E é preciso compreender que a educação, a cultura, ela te leva para qualquer terra, ela te leva para toda e qualquer nação. Né? Porque, por exemplo, a leitura nos transporta para várias realidades. E a educação também pode nos transportar para essas realidades. Então, o que tem de bacana na educação do governo do estado do Rio de Janeiro que pode mostrar esse mundo de novos olhares para os nossos jovens? Hoje, Eric, eu tenho até que ter colinha, gente, sou professora, mas eu tenho cola, tá? É uma cola porque é uma cola gostosa de falar. Nós temos 20 escolas interculturais. É França, China, México, Argentina, Rússia, Turquia, Estados Unidos, Itália, Japão, Espanha, Uruguai, Colômbia, Índia, Chile e Alemanha. O que é uma escola intercultural? Ela vai trabalhar com os nossos professores na base curricular comum e vai trabalhar com professores que falam o idioma dessas nações e também vão trabalhar a cultura dos povos destas nações. E muitas delas já têm intercâmbio com as embaixadas, com os consulados, com instituições daquelas regiões, daquelas nações. E os alunos, eles se transportam também para essa cultura. E isso é muito bacana, porque o mercado de trabalho, quando receber esse jovem, esse menino, essa menina, ele vai ter uma qualidade diferente dos demais do ensino médio. Não vai estar só aprendendo um novo idioma, ele vai estar aprendendo a cultura daquele país, né? Rapaz, eu tenho um aluno falando mandarim. No No Brasil, China. China. E aí, quando você sai do ensino médio, esse menino já tem uma vivência em mandarim. Uma empresa multinacional já vai chamar esse candidato com outro olhar
né? Nós tivemos agora recentemente com a China, tivemos um intercâmbio onde 20 professores nossos também foram para lá. Eles convidaram os professores para que pudessem se apropriar melhor Da da chinesa. cultura e trazer para cá também. Isso interfere em todos os setores da formação do aluno, não só no conhecimento, no desejo, na criatividade, nas competências, nas habilidades, na sua disciplina, porque para estudar precisa ter disciplina, cada um do seu jeito. Tem um aluno que gosta de estudar sentado no sofá, o que gosta de estudar na mesa, o na cama, enfim. Exatamente. Mas tem que ter disciplina para estudar, né? E tem mais, tá? Posso fazer um convite, então? Você que está aí nos ouvindo, vem com a gente. Ano que vem teremos mais 5 escolas interculturais. Normalmente, essas escolas elas vão muito bem nas avaliações, seja do SAEB, nas nossas avaliações internas também. E teremos mais 5. As matrículas da rede estadual de ensino já começam agora, no dia 17 de novembro. Deve ser feita de forma remota, né? E acho bem legal vocês ficarem de olho. Teremos 80 mil vagas para a educação integral. Isso é um recorde no estado do Rio de Janeiro. 80 mil jovens estudando de forma integral, sendo capacitados, preparados, não só para o mercado de trabalho, mas para uma qualidade de vida, para sonharem e realizar esses sonhos. Sim, sim, exatamente. E assim, esses sonhos, eles são de acordo com o nosso estado. Eric, você é de onde? Você nasceu onde? Duque de Caxias. Então, você também é da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense tem um arranjo produtivo, né? Antigamente diziam que a Baixada Fluminense era o celeiro de formação do trabalhador da capital, né? Hoje, não. Hoje, a gente percebe que a Baixada tem polo moveleiro, a Baixada tem o polo petroquímico, a gente tem muitas indústrias na Baixada Fluminense. Intelectuais. Exatamente. Artistas. Mas se você subir, nós vamos lá para a região ali do Médio Paraíba, você chega em Volta Redonda, Resende, a siderurgia domina aquela região. E quando você sobe aqui para Serrana 2, ali por Teresópolis, Friburgo, tem uma coisa que o Estado não observa. Mas ali, a grande cultura deles e que nos subsidiam, a população do estado do Rio de Janeiro basicamente recebe hortaliças, legumes e verduras desta região do estado do Rio de Janeiro. Além das flores, né? Porque você sobe um pouquinho, Friburgo, Bom Jardim, você já tem os grandes campos de flores. Sabe o que a gente tem lá? Uma escola agrícola. Escola agrícola. Interessante. E para o público, né, aí ter conhecimento de saber como que o Estado consegue, né, investir nesse sentido. O Estado nunca implementou isso, né? O que acontece? Ele já existia, mas esse ano nós aprofundamos essa relação de necessidade de formação da mão de obra local e com os investimentos que é preciso fazer na escola. Então, a escola ela trabalha com a pedagogia da alternância. Olha que coisa maravilhosa. O aluno fica uma semana lá, aprendendo as técnicas, a base comum do currículo, com seus professores, em sala de aula. A escola tem uma área imensa de cultivo, de práticas. Então, durante aquela semana, ele aprende tudo isso e na semana seguinte, ele está investindo na sua casa, na sua família, toda a aprendizagem adquirida. Então, ele vai, como ele tem um dever de casa, você vai praticar isso. Agricultura familiar. Na agricultura familiar. Muito legal. E o mais interessante, gente, os filhos, né, das pessoas que têm as fazendinhas, os sítios, dos grandes produtores rurais, estudam nessa escola. A briga por vaga nessa escola. Porque sabe que ela ali é melhor do que qualquer outra escola privada. Não que haja concorrência, entendeu, André? Mas é porque ela tem um eixo do arranjo produtivo local. Nós fomos agora, no Dia dos Professores, nós ganhamos um presente, o Globo Rural. Teve mais de um bloco da sua programação no domingo, foi Dia dos Professores, no domingo, dia 15 de outubro, dedicado
a essa escola, unidade. a Que unidade, legal. mostrando o compromisso dos professores, dos profissionais, dos pais dos alunos. E uma história lindíssima. Um aluno que queria ir embora da família, não queria mais ficar ali, porque ele não queria ser produtor como o pai, como a mãe. Depois que ele foi estudar nessa escola, ele, além dele ter mudado de opinião, ele se descobriu como grande mentor da melhoria do negócio do pai, da mãe, da família dele. Olha que E ele deu a gratificante. declaração: não, eu tenho que ficar aqui e trazer essas atualizações para que o negócio da minha família seja um negócio mais produtivo e rendável. Interessante, colocando falando sobre essa experiência, esse projeto, lá em Caxias mesmo, uma vez debatendo com umas pessoas, levantamos um projeto que era justamente o poder público ofertar na agricultura familiar a estrutura para conseguir restabelecer os seus negócios. Porque às vezes a pessoa tem uma área para produzir, mas você não tem um engenheiro agrônomo, você não tem um engenheiro civil para construir uma granja, né? Você paga para poder patentear alguma coisa, é um gasto. Então, Não tem subsídio, não tem, né? não, é mesmo uma estrutura técnica, né? Então, quando você forma o filho do produtor, ele passa a ser esse técnico, Exatamente. né? Exatamente. E ele começa a ver, dar um up no negócio. É isso aí. Ou seja, evita que ele saia do negócio produtivo para tentar um curso de direito, e é onde você vai ter vários advogados. E ele hoje percebe o seguinte: eu lucro muito mais. Hoje eu posso comprar um carro muito melhor, porque hoje eu sou um produtor agrícola, né? Um agricultor. Um produtor rural. Um produtor rural com mais capacidade financeira. É isso. Eu acho que o grande desafio é a educação, encontrar esses itinerários. Talvez seja isso, André, que tenha sido tão comentado e desejado em 2017, com a proposta do novo ensino médio. Os itinerários não é a aptidão do aluno, tão somente. Os itinerários é esse arranjo produtivo local. Qual trabalhador que nós vamos formar? Não adianta você formar o produtor rural lá se ele morar aqui na capital, onde não existe nenhum tipo. Muito né? importante sua fala agora, e eu iria falar sobre isso, ia lhe perguntar, e você trouxe. Eu queria que você passasse para o aluno da rede e de todo o estado do Rio de Janeiro, o aluno que está indo para o ensino médio e quem está no primeiro ano indo para o segundo, como que você entende que vai ficar esse ensino médio? Porque o governo federal agora, que é detentor, né, dos direitos sobre a educação básica, as diretrizes da educação básica, e se você tem alguma informação que possa estar trazendo uma tranquilidade para o aluno para saber exatamente o que ele vai cursar, afinal. Olha, nós estivemos reunidos, nós que eu falo secretários de Estado de Educação, durante os 2 últimos meses, para opinar sobre o novo ensino médio. Apesar de termos feito esforços coletivos, o Ministério da Educação congregou algumas ideias de outros setores da educação privada, também dos conselhos estaduais de educação, além de outros órgãos. Uma coisa nós gostaríamos que fosse conservada, André, que é o núcleo comum. Né? A gente precisa garantir as aulas de filosofia, sociologia, português, matemática. Voltando às 2.400 voltando às 2.400 horas. A nossa proposta nem era 2.400 horas, eu confesso. A nossa proposta era de 2.200 horas. Perfeito. Tá? Por quê? Porque nós gostaríamos de ter esta oportunidade de uma carga horária complementar maior nos itinerários dos arranjos locais. Enfim, mas também houve a questão da própria rede privada, que demonstrou uma dificuldade muito maior de adequação. Então, por causa dos custos. O Brasil não pode ser pensado na educação pública, e houve, então, um consenso. Voltamos a 2.400 horas e com uma complementação, talvez, de 600 horas de itinerários formativos. Mas o que é muito mais interessante do que isso é a gente passar 2024
nosso grande desafio agora, porque 2024 o Enem ainda vai ser no molde comum. Mas esse menino que vai chegar em 2024, ele veio desse novo ensino médio que foi atabalhoado, Que não foi. que não foi. É. Né? Então, assim, foi no- o desafio hoje não é a nova grade, o novo currículo, E nem quem está vindo, e né? nem quem está vindo. O desafio hoje, e o que a gente tem conversado com a INEP, é o que vai ser o Enem do ano que vem. Perfeito. Porque esses Um aluno alunos... que pegou esse turbilhão. Exatamente. Eles não tiveram acesso a essa quantidade de horas. Teve estados que não teve mais química, física. Alguns itinerários não têm mais isso. Porque deixaram para colocar no último ano, algo assim, e tiraram daquele momento. Exatamente. Então, assim, hoje eu acredito que nós passaremos ainda pelo menos 4 anos de adaptação. Se esta PL, né, foi enviada uma PL para o Congresso Nacional, se ela for aprovada nos termos que está, no mínimo 4 anos para adaptação. Agora, Roberta, eu quero agora sair um pouquinho dessa questão técnica, né? Educação, pedagógico. E hoje você está secretária de Estado. Mas eu queria que você falasse para o grande público que está nos ouvindo e nos assistindo sobre uma profecia, né, que você recebeu, que eu creio que seja da pessoa mais importante da sua vida, Vocês vão me fazer chorar aqui. que pouco antes de nos deixar aqui nesse mundo material, falou algo para você sobre Assim, esse momento, né? Então eu queria que você relatasse, porque é algo tão bonito e é tão... porque eu nasci para ser professora, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu dava aula para minhas bonecas, eu dava aula para meus colegas que ficavam em recuperação, enfim, ser professora já era parte da minha essência, acho que desde a infância. E a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora. Ela não conseguiu concluir o último ano do curso de formação de professores, então ela tinha essa angústia no peito e o desejo, né? Então eu, minha irmã, até meu irmão, que também é professor do ensino superior, no que ele se formou, ela conversava muito comigo. Minha filha, para ser professor, seja melhor. Você vai cuidar dos filhos, de tantas famílias. E eu fui muito jovem. Aos 15 anos eu já era professora, aos 17 eu já tinha carteira assinada. Aos 27 eu era secretária de Estado secretária municipal de Educação de Duque de Caxias. Mas antes, aos 21 anos, eu já era diretora de um CIEP, no Centro Integrado de Educação Pública. Eu era muito jovenzinha, Érica. As mães subiam a rampa do CIEP, olhavam para mim e falavam assim, mas eu quero falar com a diretora. Eu, pois não, senhora, eu estou aqui. Não, não, mocinha, com a diretora. Enfim, eu passei por tudo isso, foram muitos desafios, né? Agregar a juventude a selos de qualidade, de competência, de compromisso. E mamãe foi uma batalhadora, ela lutou contra um câncer de mama durante 21 anos. Viva Outubro Rosa, faça um autoexame. E um pouco antes de morrer, ela falou comigo, minha filha, eu vou te falar uma coisa, você vai ser secretária de Estado de Educação. E eu falei, mãe, você está delirando? De onde você está tirando isso? Pelo amor de Deus, eu já estou distante até disso. Ela olhou para mim e falou, você vai ser. Então, às vezes, assim, isso é o recado assim, que eu gostaria de dar, que os nossos pais, a nossa família, sempre é a base, o princípio de tudo. Eu sou o que eu sou graças à minha mãe, graças ao meu pai. E eu não tenho a menor dúvida de que nós, famílias, podemos fazer muito mais pelos nossos filhos e nossos jovens. Esse é um recado para você, jovem, né, que está na sala de aula, você, jovem trabalhador, um exemplo, uma pessoa que é vitoriosa, né, que nós devemos, todo instante, ouvir nossos pais. Isso é verdade. E os pais também precisam dar atenção para os filhos. Porque uma das coisas esse momento eu acho que é mais do que mágico, né? Profético, como o André colocou. E vendo o que a sua mãe colocou também, né? Que você vai cuidar de filhos de diversas famílias. E a sua fala agora é que os pais dêem também atenção.
vocês têm focado em fazer o protagonismo dos estudantes da rede estadual? Sim, isso é importante, né? Ouvir os grêmios, né? Nós temos uma legislação específica para os grêmios estudantis. Aliás, eu conheci esse moço na época do Grêmio Estudantil. Ele era muito jovenzinho, lembro dele do Grêmio. Ele foi protagonista e militante. O jovem precisa ser ouvido, né? Eu costumo dizer que é uma ebulição de hormônios, você não sabe para onde vai, mas você quer viver aquilo como se fosse todos os dias, o último dia de sua vida. Então, eu fui jovem, eu sei o que é isso, e a gente precisa ouvir, compreender e fazer com que ele se sinta ator do processo, né? O protagonismo disso tudo é a vida. A vida é o que te espera, é o cá te espero. Mas você precisa ser o grande sujeito daquilo tudo. E o jovem precisa compreender. E é difícil, porque a gente tem hoje uma família distante dos seus filhos, uma família que trabalha, uma família que luta, né? E muitas das vezes eles são filhos dessa falta de cultura, dessa falta de desenvolvimento social, das dificuldades econômicas, financeiras. Então, assim, o que nós queremos é que o jovem saia do ensino médio com condições de saber qual é o seu projeto de vida. E ele só vai saber se ele for o sujeito disso tudo. Bem, estamos terminando o nosso programa, né? E eu queria só que você enfatizasse aí também para o público ter ciência de que você, esse ano, teve 2 grandes conquistas, que foi a premiação que você recebeu da mão do nosso grande mestre Arnaldo Nisquier, na Academia Brasileira de Letras, o imortal Arnaldo Nisquier, e sobre a sua obra que foi lançada junto com outros autores também lá na Bienal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para o verdade. público. Plante uma árvore, escreva um livro. E eu acho assim que a minha árvore eu plantei há muito tempo. Hoje, graças a Deus, colho grandes frutos. Escrever um livro é um registro sempre das melhores experiências, porque o que nós escrevemos foram relatos de experiências, de vivências que têm que ser compartilhados com os colegas. Então, falar da educação inclusiva, para mim, sempre será uma honra e um desafio. Qualquer hora eu volto para a gente falar só disso e contar essa história também. E em relação à medalha, um beijo no coração do imortal Arnaldo Nisquier, uma pessoa que tem um compromisso com a educação, que foi secretário de educação do nosso estado e que conhece a minha história enquanto secretária municipal de educação, de tudo que nós fizemos para a melhoria da educação pública, e chega neste momento com uma gratidão imensa. Eu recebo esse reconhecimento da Academia Brasileira de Letras, que é uma das instituições mais rotuladas, né, no âmbito da cultura, da educação no Brasil. Então, para mim é uma honra, muito obrigada, mas se eu recebi é porque ao meu lado, comigo, eu tive grandes alunos, grandes professores, colegas maravilhosos e equipes brilhantes. Antes de terminar, final do ano chega e uma das preocupações é matrícula, né? Como é que é esse processo de matrícula, como é que vai ser? Eu sei que vai ser ofertado mais vagas, né, como foi bem colocado, mas como que os pais... orientação para eles poderem chegar a essas vagas. Fiquem de olho nas redes sociais e no site da SEDUC, né? SEDUC RJ, com 2 E, tá? 2 S. SEDUC RJ. As nossas redes sociais estarão falando como é todo o sistema. A matrícula é online, né? Que é aquilo que otimiza. Os pais podem escolher até 3 escolas, 3 unidades próximos à sua residência, e o sistema vai acomodando todo mundo e envia depois qual foi o resultado disso. Então, a matrícula ela é de uma forma democrática, o sistema é feito para dar direitos iguais a todos, mas também garantimos a cota dos alunos para a educação especial, trabalhamos com a inclusão, acreditamos nisso,
E, enfim, é uma matrícula para todos os jovens do estado do Rio de Janeiro, todos os adolescentes. Muitíssimo obrigado. Estamos aqui encerrando o nosso Pensando Fora da Caixinha, mas antes ainda queremos que você deixe um recado para a gente. O que é pensar fora da caixinha? Eu sei que vocês fazem muitas coisas, mas ainda assim, como nós... A nossa caixinha já está até de cabeça para baixo. Exato. Mas além de a Roberta Barreto, que está secretária, né? Ela justamente está secretária porque ela tem essa vivência e luta pela vida. Porque a gente sempre tenta deixar uma mensagem meio que de esperança mesmo no final do programa, né? O que é o seu pensar fora da caixinha? Meu pensar fora da caixinha é acreditar que todos têm o direito à educação integral. O meu pensar fora da caixinha é acreditar que a educação pública deve ser e tem que ser de qualidade. Meu pensar fora da caixinha é acreditar que a escola é o grande veículo de transformação social. E a gente só pensa fora da caixa quando você sai do necessário. O necessário nós já temos, que é a escola regular. Eu transbordo quando eu tenho a escola de horário integral, de educação integral. Quando você tem o extraordinário. É isso aí. Perfeito. Minha gente boa, esse foi mais um Pensando Fora da Caixinha. Porque o nosso pensamento nunca mais será o mesmo. Isso aí. Valeu, minha gente. Obrigada, gente. Boa noite.